A conversa decisiva de Renato com a direção do Grêmio. Qual a tendência de momento? Permanência ou saída? Saída ou permanência? As coletivas após a derrota, olha, derrota sofrida para o Corinthians no encerramento da temporada, dão alguns indícios do que pode acontecer. A gente vai falar sobre essas entrevistas e sobre essa reunião decisiva logo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo ao canal. Não se esqueça de te inscrever no canal, ativar as notificações, ativar o sininho, deixar os comentários e, é claro, curtir esse vídeo. Quanto mais você curtir esse vídeo, mais ele vai ser levado para outros gremistas aqui na rede. Então, eu conto com a tua ajuda. O Grêmio encerrou a sua participação no Campeonato Brasileiro, tomando 3-0 uma roda do Corinthians, um desempenho pífio da equipe comandada por Renato Portaluppi. Depois da partida, o que se viu na coletiva foi um Renato muito diferente do que a gente vinha vendo nas outras partidas do Grêmio. Nada de ambiente belicoso, nada de troca de agressões verbais ou de cobranças ou levantar tom, não. O Renato estava completamente desarmado. Um tom monocórdico, falando, respondendo a todos. E é claro, na coletiva ele acabou falando aquilo mais do mesmo, falou da enchente, falou que foi muito prejudicial, tudo que a gente já está acostumado, acreditando a enchente, a péssima temporada do Grêmio. Mas é claro que a principal pergunta, né, era se ele vai ficar, se ele quer ficar no Grêmio. E foi isso que ele respondeu. Eu não vou entrar nesse mérito porque o torcedor em toda parte do mundo, ele gosta que seu time ganhe. Isso nem sempre é possível. Principalmente se tratando do ano que nós passamos, é lógico que o torcedor nem todo vai ficar satisfeito porque ele quer ganhar. Nós também queremos ganhar. A gente trabalha para isso. Mas, infelizmente, nem sempre é possível. Mas isso não vai apagar nem 0,5% da história que eu tenho nesse clube. Então, a tua pergunta é se eu fico, se eu não fico, se eu vou embora, se eu não vou embora, se o clube me quer, se o clube não quer. Amanhã eu tenho uma reunião com o presidente e eu já falei para vocês, conheço o presidente há mais de 20 anos, tenho uma amizade muito grande com ele. Trabalhei com o meu vice-presidente, Antônio Brum, um muito bom vice-presidente, esteve sempre com a gente, o Luiz Wagner, nosso executivo. E tive o prazer também de conhecer alguns vice-presidentes de perto. Então, eu tenho um grupo maravilhoso. Volto a repetir, estou triste pelo ano que nós passamos. Mas amanhã, pela parte da manhã, eu tenho essa reunião com o presidente. Já falei para vocês que quando me sinto que eu atrapalho, eu vou embora, sem problema algum. Mas antes disso, eu quero conversar com o presidente, trocar algumas ideias, até pela amizade que eu tenho com ele. Ele sempre esteve do nosso lado o tempo todo. Então, nada mais justo do que eu ter essa conversa amanhã de manhã com ele. E aí, depois, vocês vão ter a resposta por parte dele. Porque amanhã, ou no máximo terça-feira, eu vou embora. Revelou então que essa conversa vai acontecer nesta segunda-feira e que na terça já vai embora. Quando ele fala aí, terça-feira eu vou embora, não quer dizer que ele está indo embora do Grêmio. Ele está falando que vai embora de Porto Alegre, vai para as férias. Então, mesmo que ele fique no Grêmio, estaria indo embora por conta disso, que fique bem claro. Mas, né, a tendência de momento é por uma saída. E teve algumas questões que pesaram muito para quem ainda tinha uma dúvida. Por quê? Vamos lá. No final desse jogo pegou muito mal um fato que é o auxiliar, o Marcelo Salles, estar à beira do gramado com a prancheta e orientando o time nos minutos finais, enquanto o Renato estava sentado no banco. Isso pegou muito mal. Não causou uma boa impressão. E outra coisa que deixou uma má impressão foi o fato de, durante a homenagem ao Jeromel, todos os jogadores, inclusive aqueles que não estavam relacionados, aqueles que estavam lesionados, terem ido participar dessa homenagem. E o Renato ter ido para o vestiário e não ter retornado. Não retornou. O Jeromel foi importantíssimo nas conquistas que o Renato teve como técnico do Grêmio. Então, essas duas atitudes, digamos assim, elas não foram muito bem vistas. Causaram um certo atrito, uma certa
poxa, não digo especificamente no presidente Guerra ou no Antônio Brum, mas a direção do Grêmio é composta por mais gente. Tem conselho de administração, então quem tinha alguma dúvida já ficou meio assim, mas o que é isso? Porque já está largando, isso não pegou nada bem. E aí veio a coletiva do presidente Alberto Guerra. O Alberto Guerra falou longamente, acho que até a coletiva do Guerra foi maior do que a do Renato em tempo, em duração, e o Guerra falou obviamente sobre essa questão, sobre permanência ou não do Renato, dizendo que vai ter essa reunião, que de forma muito respeitosa e que não falou com outro treinador por enquanto, né? E até foi questionado se isso não deixa o Grêmio um pouco atrás no planejamento para 2025. Talvez para o Grêmio também não seja o melhor nesse caso, mas aqui eu não cuspo no prato que comeu, usando uma expressão, né? A história que o Renato tem como treinador e jogador é uma história totalmente diferente de todos os outros treinadores de outros clubes, não é? Então eu não me sentiria à vontade, nem até questão de lealdade, de tratar com outro treinador sem conversar com ele. Eu sei que isso pode dificultar um pouco ou perder 2 dias, ou quem sabe até no máximo uma semana, mas eu não faria isso de jeito nenhum. Acredito aqui, acho que a gente tem dado, ao menos nessa gestão, eu acho que não é só nessa gestão, o Grêmio procura encerrar ciclos de uma forma muito transparente, muito aberta, muito agradecida. Isso foi com o Soares ano passado, foi com o Jeromel agora, foi com vários atletas que a gente respeita, e não seria diferente no caso do treinador, se isso vier a acontecer, porque também não é só a vontade do presidente, do seu conselho de administração, mas também do próprio Renato. E essa foi a resposta do Guerra, né? Pelas percepções, né, que se tem, ao longo da coletiva, inclusive, ele falou por mais de uma vez estar envergonhado do desempenho do Grêmio em campo contra o Corinthians e ter pedido desculpas para o torcedor. Foi mais de uma vez ele fez isso, em mais de uma pergunta. Isso chamou atenção também, né? Porque por mais que ao longo da sua fala ele diga não, o ano e o desempenho ruim foi uma junção de questões. Foi a enchente, teve também questões técnicas, tática, jogadores, direção, treinador, botou tudo no mesmo balaio, mas mesmo que ele tenha feito isso, né, e usando o argumento da enchente, por mais de uma vez ele fez esse movimento de pedir uma desculpa, de reconhecer que o Grêmio jogou muito mal. Em um momento, inclusive, ele disse que ficou com vergonha como presidente do desempenho do Grêmio. Para mim, isso já dá algum indício. E quem estava lá na arena, né, dos repórteres que estavam nos bastidores, a impressão que se tem é que Renato sai do Grêmio. Né? O Renato até ali elogiou muito a direção, mas pareceu mais até um tom de despedida. Muito legal, foi legal trabalhar aqui. Pelo menos a aparência, não estou cravando isso, mas é o que parece. E o Guerra também, dando a entender que não quis fazer nada de forma a marcar a trajetória do Renato como o ídolo do tricolor, e até por isso esse desligamento não seria feito ali, na arena, logo depois ao jogo, e sim com essa conversa, após essa conversa. E você, o que achou das coletivas, dessas falas, e o que está esperando dessa conversa entre Guerra, direção, e Renato Portaluppi? Deixa aqui tua opinião nos comentários. Não esquece também de te inscrever no canal, ativar as notificações e, é claro, curtir esse vídeo. Por enquanto é isso, saudações tricolores e até mais!